A Câmara aprovou a extensão do teto da dívida até o início de dezembro, evitando uma inadimplência sem precedentes. O projeto agora segue para a mesa do presidente Biden para ser assinado. A Casa Branca informou que as regras do governo federal sobre o mandato da vacina para empresas privadas irão anular as regras estaduais, mas essas regras federais ainda estão em andamento. E mais americanos estão deixando seus empregos do que nunca. Um recorde de 4,3 milhões de pessoas deixaram seus empregos em agosto. Isso ocorre em um momento em que o setor imobiliário continua registrando preços em alta. Confira todos esses assuntos hoje no Diante dos Fatos. Uma inadimplência sem precedentes foi protelada por enquanto. Em uma votação, a Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira uma extensão do limite da dívida do país até o início de dezembro. O Senado aprovou uma medida provisória na semana passada para evitar um calote catastrófico. A extensão agora está livre para a assinatura do presidente Biden. Aumentar o limite da dívida não é uma aprovação para novos gastos. É uma medida que permite ao país cumprir as obrigações financeiras com o dinheiro que já gastou. A secretária do Tesouro, Janet Yellen, alertou os legisladores que o governo provavelmente ficaria sem dinheiro em 18 de outubro, a menos que o Congresso aumentasse o teto da dívida. O projeto aumentaria o limite da dívida em 480 bilhões de dólares. A extensão temporária é uma solução de curto prazo e configura outra crise fiscal potencial iminente no final deste ano, quando ela acabar. O Congresso terá que revisitar o assunto em dezembro. E permanecendo no nível federal, a Casa Branca está respondendo a alguns estados que estão se opondo à vacinação obrigatória. A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, disse na coletiva de imprensa da Casa Branca na segunda-feira: "Sabemos que a lei federal prevalece sobre a lei estadual", acrescentando: "Eu observaria que antes, quando divulgamos nossa orientação sobre o anúncio do presidente sobre mandatos há várias semanas, ficou claro que os requisitos são promulgados de acordo com a lei federal e substituem qualquer lei ou decreto estadual ou local contrário." O comunicado foi feito depois que o governador do Texas, Greg Abbott, emitiu sua própria ordem executiva proibindo as empresas do Texas de exigir vacinas para funcionários ou clientes, mas as regras do governo federal sobre os mandatos de vacinas para empresas privadas ainda estão em andamento. Um padrão temporário de emergência da Administração de Segurança e Saúde Ocupacional na implementação do pedido é esperado nas próximas semanas. Psaki disse na terça-feira que a regra da vacina ainda não foi implementada, mas que está na iminência de ser adotada. E ela disse que eles não poderiam dar uma explicação de quando o processo será finalizado. Assim que a decisão entrar em vigor, milhares de empresas enfrentarão a perda de seus contratos federais. Isso porque elas precisam cumprir o mandato da vacina de Biden até 8 de dezembro para continuar operando. Psaki chamou isso de uma grande proposta ousada e algo que eles querem implementar com clareza. Ela também respondeu ao ceticismo sobre os mandatos das vacinas e as acusações de que eles estão reduzindo a força de trabalho. I wouldn't say that is widely acknowledged or echoed by business leaders who have implemented these mandates, by health experts who have conveyed the way to get out of the pandemic is to ensure that we are doing exactly the steps the president has announced and we are working to implement. E o que está em jogo se as empresas não cumprirem com o mandato? Potencialmente bilhões, embora várias empresas tenham dito aos funcionários que pretendem cumprir com o mandato, outras empresas não explicaram os detalhes aos funcionários. Isso enquanto tentam resolver os detalhes mais sutis. A imposição de vacinação federal criou incerteza para os funcionários que estão optando por não receber a vacina por motivos pessoais. Isso pode incluir crenças religiosas, ceticismo sobre a vacina ou problemas de saúde. E falando de crenças religiosas e isenções, a American e a Southwest Airlines informou que cumprirá a exigência do presidente Biden de que os funcionários sejam vacinados, apesar da nova ordem do estado que proíbe os mandatos de vacinação. Ambas são empresas sediadas no Texas e o CEO da Southwest Airlines nega que os mandatos das vacinas estejam por trás dos cancelamentos de voos em massa. Em vez disso, ele sugere que isso seja por causa do que ele chama de absenteísmo. Mas o CEO também disse que não é a favor do mandato da vacina de
Biden para as corporações. A Southwest também ofereceu um grande pedido de desculpas pelos cancelamentos em massa após ter cancelado cerca de 2.000 voos no fim de semana e cortado centenas na segunda-feira. Na terça-feira, as coisas não melhoraram. A empresa cancelou 87 voos, ou seja, 2% dos voos programados, sendo que outros 5% estavam atrasados, de acordo com os dados da FlightAware. Um juiz impediu temporariamente que a United Airlines colocasse funcionários de licença caso eles solicitassem isenção de vacina. A ordem se aplica a cerca de 2.000 trabalhadores que deram motivos religiosos ou médicos para não tomar as vacinas. 97% dos funcionários da United Airlines cumpriram o mandato da vacina, mas 6 pessoas que não o fizeram entraram com um processo. O juiz disse que não está julgando os méritos do caso agora, apenas mantendo o status quo durante as discussões. O processo está acontecendo no Texas, onde o governador está tentando proibir a vacinação obrigatória. Um advogado dos queixosos disse que eles querem soluções razoáveis. A United Airlines informou que está disposta a conceder alternativas, mas apenas para alguns funcionários com solicitações de isenção aprovadas. E agora, falando de viagens, a partir do mês que vem, os viajantes não essenciais que estão totalmente vacinados terão permissão para cruzar a fronteira do Canadá e do México para os Estados Unidos. Esse tipo de viagem está proibida desde março de 2020. O presidente do México, Manuel López Obrador, se animou com a notícia. A medida marcará a reabertura do país para os turistas e viajantes mexicanos. E agora, falando de empregos, mais americanos estão deixando seus empregos do que nunca. Um recorde de 4,3 milhões de pessoas deixaram seus empregos em agosto, de acordo com o relatório da pesquisa sobre vagas de empregos e rotatividade de mão de obra. Isso é apenas 3% da força de trabalho. Essa é a maior taxa de desistência desde o início do relatório em 2000. Mas quais setores têm sido os mais afetados? A maioria das renúncias ocorreu em serviços de hospedagem e alimentação, comércio atacadista e educação do governo estadual e local. Quase 900 mil trabalhadores deixaram restaurantes, bares e hotéis. Mais de 700 mil abandonaram suas posições do varejo. Um pouco mais de 700 mil deixaram empregos em serviços profissionais de negócios e mais de 500 mil abandonaram os cuidados de saúde e assistência social. Mas por que as pessoas estão desistindo dos empregos em tão larga escala? Alguns relatos apontam para o número de vagas que levam as pessoas a serem mais exigentes na escolha das funções. Mesmo assim, as empresas enfrentam uma séria escassez de trabalhadores. O relatório constatou que havia mais de 10 milhões de vagas de emprego no final de agosto. E embora o número de pessoas que abandonam o emprego tenha aumentado, outra área que também está sofrendo aumento é o setor imobiliário. Um grande banco de investimentos disse que os preços só subirão, pelo menos por enquanto. Eles devem disparar mais 16% até o final do próximo ano. De acordo com as projeções da Goldman Sachs, os preços das casas já estão em níveis recordes, apresentando uma alta de 20% no ano passado. Mas a Goldman Sachs espera que a demanda continue em parte por causa das taxas de juros historicamente baixas. Uma parte estranha dos aumentos é que a maioria dos compradores de casas realmente não acha que este é um bom momento para comprar. Isso é o que 66% deles disseram em uma pesquisa recente da Universidade do Michigan. Mas a Goldman Sachs informou que os compradores de hoje são touros relutantes que comprarão mesmo que não acreditem que o momento seja perfeito. E agora, antes de terminarmos, um alce de 272 quilos no Colorado se viu em uma situação difícil. Oficiais da fauna silvestre tranquilizaram o animal e removeram um pneu que estava preso em seu pescoço. O alce é conhecido pelas autoridades desde que um oficial dos Parques e Vida Selvagem do Colorado o avistou pela primeira vez há 2 anos. Na época, ele estava com o pneu em volta do pescoço, mas ninguém conseguia se aproximar o suficiente para tranquilizar o animal. Imagens tiradas por câmeras de trilhas ao longo dos anos pareciam indicar que o pneu não estava afetando sua capacidade de comer e beber. Ainda assim, os policiais temiam que o pneu pudesse eventualmente ficar emaranhado em galhos de árvores ou em qualquer outra coisa no ambiente. Uma residente próxima alertou sobre o paradeiro do alce na semana passada e eles finalmente conseguiram tranquilizá-lo. O pneu estava cheio de 5 quilos de escombros e deixou um pequeno ferimento no pescoço do alce, mas as autoridades disseram que ele está em muito boa forma e o soltaram logo depois de tirar o pneu de sua cabeça. Por hoje é só no Diante dos Fatos, mas antes de ir, entre para o nosso canal do Telegram na descrição abaixo. Obrigada por assistir e até a próxima!